Ok, pessoal? Então nós iremos iniciar nossa aula. Eu quero falar com vocês hoje sobre um panorama bíblico, né? Um panorama do Velho Testamento. Então eu dou aula de teologia sistemática, também de exegese, hermenêutica, apologética, mas nós falamos na última reflexão sobre bibliologia. E que bom é poder compartilhar com vocês sobre este tema. Louvamos a Deus pelo seminário Crer é Também Pensar. Nós estamos com quase 40 alunos e nós temos aí umas 7 pessoas esperando a gente abrir uma nova turma para poder fazer 2 turmas, porque muitas pessoas têm querido participar, matricular no seminário Crer é Também Pensar. Agradecemos a Deus aí, alguns professores nossos, como o pastor Varley Ramos, pastor Vanderli, pastor Rodinon, pastor Fernando Roberto, né, pastor Luiz. Na verdade, nós temos aí, são 17 pastores que estarão nos ajudando nessa caminhada desse curso de 1 ano e meio de bacharel em teologia. Então, não quero repetir aqui algumas coisas que nós estudamos dentro de bibliologia. Nós tivemos nossa aula e falamos aqui quase 1h30 sobre o tema bibliologia, alguns detalhes. Falamos a questão da Bíblia ter sido escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. Falamos de alguns detalhes, de algumas palavras que muitas vezes confundimos, por exemplo, talita, cume, né, que a pessoa pensa que é um nome. Nós conversamos também aqui sobre a Septuaginta, a Bíblia dos 70, foram 70 anciãos que pegaram o Velho Testamento e traduziram para o grego. Falamos muitos detalhes aqui, a questão do tempo, não é? A contagem do tempo, 400 anos antes de Jesus, 780 anos antes de Cristo, 1400 antes de Cristo. Esta questão da numerologia. Bem, então o nosso tema é um panorama bíblico do Velho Testamento. É preciso você conhecer a sua Bíblia. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que eu chamaria como tema central da Bíblia Sagrada. Pelo menos central. O tema central da Bíblia Sagrada, os reformadores articulam que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, se quisermos entender a Bíblia Sagrada, porque foi Deus que escreveu, né? Nós falamos que a Bíblia foi escrita por mais de 40 coautores, porque o autor principal foi o Espírito Santo de Deus, né? Nós falamos aqui quando Paulo escreve a Timóteo dizendo aquela expressão theopneustos, porque as Sagradas Escrituras são divinamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E, na verdade, nós cremos numa revelação dinâmica plenária. Né? Dinâmica plenária. Deus usou esses escritores para relatar o que está aqui, mas Deus respeitou, podemos assim dizer, né? Respeitou, na verdade, as características peculiares de cada autor. Cada um tinha seu temperamento, cada um tinha o seu universo único, cada autor tinha as suas características, a maneira de expressar, não é? Nós vimos aqui exatamente sobre isso, que a revelação da palavra de Deus, ela é dinâmica plenária. Mas veja, foi Deus que inspirou homens para escrever o que está aqui. Homens pecadores como eu e você, mas foram separados pelo Senhor. Entende? E eu quero aqui parafrasear uma frase de Alberto Caeiro, quando ele fala o seguinte: o universo não é uma ideia minha. Minha ideia do universo que é uma ideia minha. Então Deus não é uma ideia minha, nem nossa. Minha ideia de Deus que é uma ideia minha. Deus não é uma ideia nossa, a nossa ideia de Deus, que é uma ideia nossa.
Há uma diferença entre a ideia que eu tenho de Deus e o que Deus é em si, se é assim que eu posso dizer. Há uma diferença entre Deus, não é? O que Ele é, e a ideia que nós temos a respeito dele. E nós temos visto aí algumas religiões, algumas seitas, algumas pessoas, a ideia que eles têm a respeito de Deus. E se nós queremos saber algo de Deus, precisamos de vir aqui, para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus. E pedir ao Espírito Santo de Deus é o que a gente aprende, não é, gente? Desde a escola bíblica dominical, quando a gente está preparando para poder batizar, fazer a pública profissão de fé, e isso aconteceu comigo há 34, 33 anos, que todas as vezes quando formos abrir a Bíblia, peçamos ao Espírito Santo que inspirou estes homens para colocar o que está aqui, que fale conosco, que nos ilumine. Não é? Nós estudamos dentro da questão da bibliologia que não existe mais inspiração. O cânon foi fechado. É verdade que eu falei isso aqui, que não nos isenta e não isenta de Deus revelar. Deus revela ainda às pessoas, Deus fala. Se Deus quiser falar algo agora, Ele fala. Não é uma revelação nova, mas é uma revelação. E esta revelação tem de estar passar debaixo do crivo das sagradas escrituras que estão aqui. Mas o cano foi fechado, não é isso? Aprendemos isso aqui. E quando nós pegamos a palavra para estudar, nós precisamos então de pedir ao Espírito Santo, que inspirou o que está aqui, que soprou nestes homens, para colocar o que está aqui, para que ele abra os nossos olhos espirituais e nos ilumine. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E é o Espírito Santo que faz esta obra, que sopra, que desperta. E também quando você converte, é aí que ele vai te iluminar, para que essas palavras, o que está escrito aqui, possa você entender sobre ele, quem é Deus. Então, a ideia que eu tenho de Deus é uma ideia, né, o que eu tenho a respeito de Deus, é preciso entender que a ideia é minha. Entendeu? Há uma diferença entre Deus, o que Ele é, e a ideia que nós temos a respeito dEle. Entre aquilo que Deus é e aquilo que eu penso que Ele é. Entre Deus e as imagens que temos a respeito dEle. Então, usando essa expressão de Alberto Caeiro, quando ele fala que a ideia que eu tenho, né? A ideia que eu tenho do universo é uma ideia minha. Né? A ideia o universo não é uma ideia minha. A minha ideia que eu tenho do universo é uma ideia minha. O tema central da Bíblia Sagrada, eu quero dizer que é o monoteísmo. Aqui é Deus se revelando, é Deus mostrando a si mesmo, é Deus partilhando conosco a ideia que Ele tem de si mesmo, mostrando a sua natureza, o seu caráter. É Deus mostrando a sua identidade, natureza, seu caráter, quem Ele é. O Deus, como diz o grande reformador Martinho Lutero, quando ele dizia o seguinte, é o Deus absconditus, mas é o Deus revelatio. É o Deus que se revela. Ele se revelou através da natureza, conforme diz o Salmo 19. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas aprove Ele revelar-nos, ou revelar a si mesmo através da sua palavra, usando homens limitados, pecadores, com as suas picuinhas pessoais, com seus dilemas, com seus dramas, para colocar o que está aqui. Entende? Então essa nossa aula hoje sobre um panorama do VT, do Velho Testamento. Olha, o tema central é o monoteísmo. É o monoteísmo, porque a grande invenção do judaísmo é o monoteísmo. Se Israel não tivesse contribuído com mais nada, já teria feito algo extraordinário. E então é importante compreendermos que o que está por trás desta afirmação de que só há um Deus, há um só Deus, não é, veja bem, preste atenção no que eu vou falar com vocês, preste atenção,
não é que o Deus da Bíblia é o mais poderoso do que todos os deuses. Na verdade, ele é o único Deus. Só há um Deus, não existe outros deuses. A Bíblia Sagrada é o registro, gente, da revelação deste único Deus. É a própria revelação deste único Deus que se mostra na relação de um único povo que ele escolheu no passado. E este povo que ele escolheu, os hebreus, ele vivia e existia miscuído entre vários povos na antiguidade, naqueles tempos mais remotos, mais primevos. Estes outros povos tinham compreensão e percepção de outras divindades. Divindades criadas pela mente deles, divindades criadas e manipuladas pelos anjos caídos. Só que este povo vai percebendo, descobrindo uma natureza, uma identidade, um caráter, que é este Deus, e que este Deus não é um entre vários, mas é o único Deus que existe. Então veja que a Bíblia Sagrada mostra isso. Mostra que é o processo através do qual a consciência da humanidade vai se apropriando da realidade ou da existência de um só Deus. E mais para frente, a gente vai ver que a filosofia e a teologia quase vão se recusar que Deus existe. O que existe é você. O que existe é esta mesa. O que existe é esta cadeira. Esta cadeira que você está sentado aí. Mas Deus é. Entende? Por isso que ele se apresenta para o Moshe, o Moisés. Eu sou o que sou. O Deus autoexistente. Lembra quando Moisés estava lá apacentando o rebanho do seu sogro Jetro? E aí o que aconteceu? Lá estava aquele arbusto, aquela sarça, aquela planta, aquela árvore que pegava fogo e não se consumia, não transformava-se em cinzas. E ele ouviu aquela voz: Moisés, Moisés, tirai as alparcas, as sandálias, porque o lugar que tu estás é terra santa. Né? Aí a teologia bíblica, e a exegese vai nos dar as diretrizes para explicar em minúcias o que Deus quis dizer com isso. Não vamos tratar isso aqui não é? Então, o que Deus quis dizer, tirar as sandálias porque o lugar que tu estás é terra santa? E naquele momento, o que Deus disse para Moisés? Deus então manda que ele vá até o Egito. E ele fala: mas se o povo perguntar quem é este Deus, você vai dizer, porque eu sei que muitos lá estão dizendo que é de vários deuses, mas é o que eu sou, sou o que sou. Eu sou o que sou, está te enviando. O Deus autoexistente. Entende, Moisés? É isso. Então precisamos ver que o som mais próximo deste nome de Deus, eu sou o que sou, Deus, é o som da sua inspiração. É o som da inspiração. É este barulho, ó. Entendeu? É este barulho. Quando Moisés perguntou a Deus, ele ouviu o quê? O que ele ouviu foi: eu sou o que sou. Então Deus não existe, Deus é. A Bíblia Sagrada é este livro que conta a história de um povo que viveu, que existiu no meio de tantos povos, e tantos povos com tantos deuses, com tantas crenças, com tantas práticas, as mais estúpidas, esdrúxulas. Esses povos, ou o próprio povo de Deus, foi tomando consciência deste Deus único que é. Então o tema central da Bíblia Sagrada, eu escolhi este tema, monoteísmo. No lugar de Deus, monoteísmo, para que transmita esta compreensão que há um só Deus. E a Bíblia é a revelação ou a autorrevelação deste Deus que é um só. Eu achei tremendo
eu não sei se você já viu, você pode clicar no Google, um quadro, não sei se você já viu, de Fernando Cormon, um livro que um quadro, foi desenhado, essa tela, em 1880, um pintor francês, onde mostra ali, aquela tela, a história de Caim. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, qual era a compreensão que esse povo tinha na época de Caim sobre Deus? Aquele sinal que condenou Caim à vida. Depois você clica no Google que você vai ver Fernando Cormon, esse quadro desenhado por ele de Caim, aquela comitiva, aquele tanto de pessoas no deserto caminhando, e eu fico observando quando fala de um sinal que o condenou à vida. E na minha visão, não foi um sinal de proteção, proteger de ser morto, foi rejeitado por este ser, Deus. Então, hoje nós temos a compreensão, eu vim da igreja católica, você também, fomos evangélicos, algumas compreensões nós temos hoje, naquela época de Caim. Entende? Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Caim e Abel estão expulsos do paraíso. Deus não é mais aquele ser amigável do paraíso. Eles não fazem ideia quais são os critérios deste Deus. Um oferece um bicho e acerta, e outro oferece um fruto da terra e é rejeitado. Então cresce por Caim uma inveja. Ele é advertido por Deus e ali a gente vê que começa então a Caim ser dominado por aquele sentimento. E ele tem uma culpa diante do pai, da mãe, diante deste Deus. A mão está sobre ele. Então Caim sofre a primeira separação do Éden, rejeição pela oferta, rejeição pela terceira vez por Deus. Que ele andou errante. Caim é um errante. E eu me pergunto, o que é possível para este camarada saber a respeito de Deus naquela época? Então, quando a gente viaja pelo tempo, quando a gente vê aqui, olha, e quando a gente abre a Bíblia aqui e vê João dizendo que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus, e é um Deus amoroso, quando a gente abre a Bíblia agora aqui, olha, nós sabemos porque temos na mão, mas na época de Caim, porque se a gente for pensar bem, nós vamos ver depois que a Bíblia, Moisés que escreve o Pentateuco, o Pentateuco, foi Moisés que escreveu. Então ele relata esse quadro aqui, que inclusive é um questionamento entre os liberais e alguns, não sei se você leu sobre o Bultmann, aquele teólogo alemão, que propôs então a tirada que a história de Caim, essas histórias aqui são histórias mito. Mas veja bem como que eles compreendiam. Então, aqui falar do Deus de amor, a gente lembra de Jesus, o Pai que é cuidadoso, que nos protege, misericordioso. Então, quando a gente compara essa compreensão que Deus é amor com o Caim, que é errante na terra, tendo o pai expulso do paraíso, tendo a rejeição do paraíso, tem lá um Deus com os olhos cheios de ira e condena a viver com a sua culpa. Então pense nessa figura aqui, agora, e pense na figura de Jesus Cristo, hoje pintado aí pelos olhos azuis, Jesus, o anglo-americano, o Jesus de Mel Gibson, os quadros que os artistas medievais pintaram sobre Jesus. E debaixo desta figura, este é o Cordeiro de Deus, que é amor. E agora pense em Caim. Olha a distância dessas percepções quanto a Deus. Pense, por exemplo, em Davi. Como Davi conversa com Deus, chamando Deus de misericordioso. Compadece-te, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então, qual o tempo que um ser humano
percebe e tem de Deus, o Deus de Caim, o Deus de Davi, o Deus de João, o Deus que nós pregamos hoje. Qual é a percepção que temos de Deus? Caim, o rei Davi, o apóstolo João e hoje. O que existe de coerência entre essas percepções? Qual foi o máximo de percepções de Deus? Quando foi que um ser humano pensou num Deus mais próximo, de um ser humano de um Deus próximo, um Deus que está com a gente, conosco? O nosso problema é que precisamos de avaliar, como avaliar isso? E para isso precisamos, então, de ter uma compreensão bíblica. A Bíblia Sagrada é este registro de como a humanidade sai desde Caim, o errante, passa por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo, Apocalipse. E aí começa a cair, e nós estamos no ano 2016, e aqui em cima o ápice, que é Jesus de Nazaré. O Velho Testamento vai preparando este Jesus que chega, e o Novo Testamento vai revelar a natureza, o caráter deste Deus que olhou lá de cima para o Caim, o errante. A Bíblia Sagrada tem essa finalidade, tem essa relevância na história da humanidade. Por isso que a Bíblia, e o texto mais conhecido com certeza é a Bíblia hebraica, é o livro mais antigo, ele dá origem ao judaísmo, não é verdade? Dá origem ao islamismo e ao cristianismo. Por isso que o tema central da Bíblia, eu falei isso tudo para dizer e reafirmar, é o monoteísmo. Então, queridos estudantes do seminário, eu queria também pensar, então vamos olhar para este livro como uma peça literária. Vamos pedir licença ao Deus Santo, ao Sagrado, para que possamos tratar este livro como uma etapa, como uma peça literária, entende? O que eu estou lhes dizendo? Alguém não está entendendo aqui? Você sabia? Porque quando nós abrimos a Bíblia é um livro divino e humano. Divino porque aqui foi o Espírito Santo de Deus que inspirou homens para escrever o que está aqui. Humano, porque na verdade você vai ver aqui pessoas humanas com os seus erros, com as suas limitações, com as suas mazelas, com as suas idiosincrasias, com suas confusões internas. Ora você vai ver um Davi que escreve, mas um Davi pecador. Ora um Davi que é um homem segundo o coração de Deus, mas é um homem que pisa na bola. Então a Bíblia Sagrada é um livro divino humano. Não é? Por isso que você vai chegar no Novo Testamento e você vai ver aqui no Novo Testamento alguns aparentes erros. A inspiração de Deus não tem erro nenhum. Mas os relatos, foram 2 cegos de Jericó ou foi um cego de Jericó? Entendeu? Ué, a Bíblia tem erro. Isso não macula o que Deus inspirou. Estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Então nós vamos pedir agora, nós temos de ver a Bíblia como um livro, na verdade, uma peça literária. Vamos olhar a narrativa da Bíblia, a sua estrutura, os aspectos culturais, para depois pisarmos no solo sagrado do conteúdo da Bíblia. E que aí vai ter a verdade, quem é nascido de novo vai compreender o que Deus quer falar. Quando a Bíblia fala o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quem não é ovelha não vai entender. A gente conhece aí grandes pessoas, um Jô Soares, nós conhecemos aí grandes filósofos, poetas, intelectuais, que conhecem a Bíblia até melhor do que eu. Entende? Melhor do que você, claro. Pessoas capazes, estudaram. Porque a Bíblia tem também os aspectos que nós temos de ver, os aspectos culturais, nós temos de ver também os aspectos, quando a gente estuda a exegese, a hermenêutica, precisamos de entender a questão, né, do contexto
da cultura na época. Ver na época também, nós temos de saber, temos de entender de concordância. Não é verdade? Então, nós vamos pedir agora a Deus para que nós possamos agora ver este livro como aspecto, uma peça literária. O Velho Testamento, ele é dividido assim, olha. Aqui na primeira coluna, olha para você ver aqui. Aqui tem 5, aqui embaixo 12, aqui no meio 5, aqui 5, 12. Aqui no meio 5 para você ver e memorizar. Aqui estão todos os livros da Bíblia protestante. Quantos livros são? São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. Então 39, você decorar 3 vezes 9, 27. Não é cabalístico isso? Interessante. Ó para você ver. 39, 3 vezes 9, 27. Brincadeira, hein? Na verdade, são 39 livros no Velho Testamento e são 27 no Novo, somando 66 livros. E nós falamos aqui, quando nós estudamos bibliologia, dos livros apócrifos. Lembrando que os livros apócrifos não é que eles são mentirosos. Não. Falsos escritos, eles existiram, mas não foram considerados, e argumentamos aqui, né, nas pesquisas, por que eles não foram incluídos na Bíblia protestante. Lembrando que na época, logo que surgiu a imprensa, nós vimos que a Bíblia protestante, ela continha também todos os livros. Depois, quando as missões começaram, fizeram lá um desafio, que se eles não tirassem os 7 livros, não ia utilizar então, não ia comprar as Bíblias para poder divulgar as Bíblias. Mas é outra história, depois vamos falar sobre isso, né? Então veja bem aqui, os livros apócrifos foram livros que existiram, estão aí, quando você vê Macabeus 1, Macabeus 2, Judite, Baruque, aí você vai ver, por exemplo, que o livro de Macabeus 1 e Macabeus 2, por uma questão de obra literária, por uma questão de história, a história de Macabeus, de Judas, seu filho, não é? Uma saga tremenda, mas não tem valor para nós, porque contradiz com os demais livros. Então nós temos 66 livros. Então veja aqui, os 5 livros aqui do seu lado esquerdo são 5 livros do Pentateuco. Os 5 aqui no meio da coluna são os livros poéticos. Os 12 aqui embaixo, aqui olha, são os livros históricos. E aqui à sua direita temos 5 proféticos e 12 abaixo proféticos. Na sua coluna aqui, da esquerda, temos os 5 livros da Torá. E aqui temos os 12 históricos. No meio poéticos. E quais são os poéticos? Os poéticos, então, nós vimos Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiástico. Lembrando que alguns acreditam que o livro de Lamentações, de Jeremias, é um livro poético. Os livros do Pentateuco, o que significa Pentateuco? Penta, 5, teuco, manuscrito, livro, no grego. Então, Pentateuco, penta, 5, teuco, livro, manuscrito. Os 5 manuscritos que foram feitos por quem? Por Moisés. É verdade, quando você estuda, existem outras correntes que dizem que foram os javistas, os eloístas, e o Wellhausen trabalha a uma questão e expõe isso de uma maneira muito tremenda sobre, apenas expondo, né? Mas nós preferimos ficar com a visão reformada, e é o que eu creio, que quem fez a Torá, ou os 5 livros do Pentateuco, foi Moisés, entendeu? Foi Moisés que fez. Então, os 5 manuscritos e os livros históricos, quais são eles? Gênesis, de Gênesis até Esté. Então nós temos lá Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Lembrando, irmãos, que a gente tem um erro, até eu de vez em quando erro também, de falar, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis. Na verdade, não é 1 Reis, 1 Samuel.
é primeiro livro de Reis, primeiro livro de Samuel. Mas a gente erra, de vez em quando eu erro também, já errei tanto. Agora, as cartas, vamos para o Novo Testamento, as cartas sim, as epístolas, né? As cartas de Paulo, a carta de Judas, de João, de Paulo, as cartas chamadas pastorais ou pessoais, não é isso? Aí você pode falar, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. Vamos abrir aqui a Bíblia na primeira carta de João, o apóstolo João. Mas quando nós chegarmos aqui nesses livros chamados históricos, então você pode dizer primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis e assim sucessivamente, ok? Bem, aqui nós temos então os livros proféticos, Isaías, profetas maiores, são 5 aqui, olha, Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel e Ezequiel. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, olha aqui, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Não tem como a gente andar devagar, gente, porque na verdade nós temos de dar isso aqui rapidinho, em 1 hora e pouco. Ok? Mas depois você pega comigo isso aqui. Houve um homem, eu aprendi com um homem, e o Bruce Wilkinson, ele fala uma coisa interessante. Ele dizia que a história da Bíblia é contada de Gênesis, aqui olha, a Esté. De Gênesis a Esté. Os livros poéticos falam dos sentimentos dessas pessoas que viveram na história. O Salmo, por exemplo, livro poético, a história ali de Davi. Quando você lê sobre Davi no livro de Samuel, o homem guerreiro, o homem forte, suado, conquistador, desbravador, homem, né, que ia para as batalhas. Mas quando você lê os Salmos de Davi, ali revela o lado poético, sensível. Então, a história de Gênesis a Esté. O poético, então, os livros poéticos, mostram os louvores, as liturgias, os lamentos, as angústias das pessoas que viveram naquele contexto histórico. Os livros proféticos, não é? Tanto os menores como os maiores, são sermões, oráculos dirigidos às pessoas, sermões pregados àquele povo que viveu. Então, a história do Pentateuco, até os livros históricos, estão divididos em períodos. A criação, Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2, e é interessante que o capítulo 1 é contado do capítulo 1 dentro de uma perspectiva geológica, como que foi feita a terra, qual a importância de Deus ter feito a terra sem forma e vazia. Então, o capítulo 1 é o relato dentro da perspectiva geológica. Já o capítulo 2 é dentro da perspectiva antropológica. Então mostra o capítulo 1 de Gênesis 2, e depois mostra no capítulo 3 a queda, a expulsão do homem do paraíso. Depois nós vemos, no capítulo 6, nós vimos o dilúvio. No capítulo 11 nós vimos então, eu até diria que seria... Eu diria não, alguns creem que é a segunda queda. A primeira queda foi a queda no paraíso ali. A segunda queda foi quando eles fizeram a Torre de Babel. Ali é a segunda queda do ser humano. Estava indo muito bem, né? O capítulo então 12 nós vimos a aliança abraâmica. Esta aliança de Deus com Abraão. Farei de ti uma grande nação. E é bom lembrar que Deus não chamou Abraão. O propósito de Deus não era só a nação de Israel. Por isso que nós estudamos a ideia de missões, nós vimos que quando Deus chamou Abraão, foi para que Abraão, o pai das nações, fosse pai das nações. E não especificamente, restritamente, a nação de Israel. E é por isso que alguns entendem que a nação de Israel perdeu a visão do que Deus tinha para a nação de Israel. Não é isso? Então veja bem, o capítulo 2, 12 mostra isso aqui. Aí nós vimos então, Gênesis 12 começa a história
do povo de Deus em Abraão. Aí vem os patriarcas. Quais são eles? Abraão, Isaque e Jacó. Alguns acham, creem, que José também é um patriarca. Mas o certo, aqui nós temos o Abraão, Isaque e Jacó. E vai até a história de José quando foi vendido no Egito. No Egito aí você encontra a história de José, a escravidão que dura quantos anos, gente? Quantos anos durou a escravidão do povo de Deus no Egito? Alguns falam 430, 400 anos. Eu já falei muitas vezes 430. A gente erra, a gente aprende as coisas na infância e de repente está codificado aqui, a gente erra. Mas tudo bem. Mas o certo é 420 anos. O povo hebreu ficou preso lá 420 anos. Depois de 420 anos de escravidão no Egito, aparece então a figura maravilhosa de Moshe, de Moisés. Não é isso? É com Moisés que celebra-se a Páscoa, e aí mostra a saída do povo, aí entra o livro de Êxodo, né, que mostra a saída do povo para a terra de Canaã. A caminho da terra de Canaã, eles fazem uma parada, e ali é acrescida uma aliança. Sabe quanto tempo o povo demorou a viagem do Egito até a terra de Canaã, gente? 90 dias, 3 meses. Sai do Egito até chegar na entrada, na parada do Sinai. E eles recebem então as tábuas da lei, eles recebem as orientações sobre os levitas e sacerdotes, sobre o tabernáculo. Olha para vocês verem, a aliança mosaica está aqui, ó. Está aí nos livros de Êxodo, Levítico e Números. Conta a história aí. 3 meses depois chegaram na terra prometida, só não entraram. Moisés mandou então 12 espias, lembra? Mandou que 12 espias fossem avistar a terra, eles foram. Chegaram lá, eles ficaram maravilhados, mas ao mesmo tempo com a alma, com medo, que vieram apavorados. 10 espias entregam um relatório terrível, que apavorou o povo. Moisés, a terra é boa, mas só que lá tem gigantes que devoram os seus moradores. Eram gigantes a nossos olhos, e aos olhos deles, Moisés, nós somos gafanhotos. Então veja bem, aí a comissão de 12 se reúne e 10 vota para não entrar. Mas o que acontece? Josué e Caleb disseram não. Aí já é com Josué. Depois nós vimos que eles vão entrar depois com Josué, mas falou para Moisés, Moisés, não, a terra é boa, Deus nos deu por herança. Então preste atenção, meus queridos. O que Deus faz? Pega esta geração que saiu do Egito, deixa ficar 40 anos, morre todo aquele povo, coração empedernido, incrédulo. A segunda geração para na porta de Canaã, e Deus renova com a segunda geração a lei. Entendeu? Então a primeira viagem durou 3 meses. Sabe quando durou a segunda viagem? 40 anos. Então Deus renovou ali a lei. Por isso você vai ter em Êxodo 20 os mandamentos, e depois em Deuteronômio 5 a repetição da lei. Não é assim? Então a geração para ali e há a repetição da lei. Aí Moisés reúne o povo e diz, ó pessoal, a primeira geração morreu. E agora vocês vão decidir isso aí, viu? E quero lembrar vocês que o projeto de Deus é colocar vocês nessa terra e serem diferentes. Então eles entram na terra já com Josué, né, para conquistar a terra prometida. E eles dividem, porque na verdade a posse, as 12 tribos tomam posse, mas apenas a divisão ficou para 11. Por que isso? Porque a tribo de Levi vivia dos dízimos e ofertas que recebiam. Deus queria que essa tribo tomasse conta das coisas sagradas dele. Então veja bem, a terra foi possuída por 12 tribos, mas dividida em 11 partes. E neste período, o povo que estava se estabelecendo na terra tem um governo. E de que maneira o povo de Israel é governado, gente? De que maneira? Estou andando rápido, né? O povo de Deus é governado pelos juízes. Sabia disso? É interessante.
Aí você entende o livro de Juízes. Olha para você ver. Gênesis narra a história da criação. A queda, a expulsão do paraíso, o dilúvio, a torre de Babel, a segunda queda, como diz alguns. E aí entra Abraão, né? Chamado de Abraão para Canaã. E aí conta a história dos patriarcas até José e no Egito. Os descendentes de Abraão se multiplicam na terra até que Moisés foi enviado por Deus. Eles saem do Egito e chegam ali e param diante daquele lugar. Então o livro de Números mostra a peregrinação do povo pelo deserto. Deuteronômio é a repetição da lei. Entendeu? Deuteronômio, na verdade a ideia é a repetição da lei do Sinai. E o livro de Levítico é o detalhamento da lei que Moisés deu a este povo aqui, ó. Eles entram na terra e o livro de Josué conta a conquista da terra. E o livro de Juízes mostra como este povo vive sob a liderança destes juízes ali. O livro de Juízes mostra o último dos juízes. E quem foi o último dos juízes? Samuel. Chegou um dia lá, o povo aproximou em Samuel e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, Samuel, nós estamos vendo aqui que o povo tudo aí, as nações, tem reis. Nós queremos um rei também. Queremos juiz não. Pode sair fora, Samuel. Nós queremos um rei. Então pede a Deus aí, fala com Deus aí. Olha que povo difícil, irmãos. Sou eu e você, irmão. Coração nosso é enganoso e desesperadamente corrupto. Quando você começar a ver muito problema na sua igreja lá, na sua comunidade, volta lá, ou então volta aqui, ó, para a vida de Moisés, que chegou ao ponto de dizer: oh, Deus, perdoa este povo, então risca meu nome no livro da vida. É um povo difícil, é um povo de dura serviço, mas é o povo do Senhor. Então está aqui, o povo reclamou. Ó, sabe o que Deus disse para Samuel? Sabe o que Deus disse? Deus disse: ó, o meu povo não rejeitou a ti, Samuel, e sim rejeitou a mim como Deus. Então alguns juízes, Débora, quem mais aí, quem lembra? Débora foi uma juíza, não foi? Gideão, Jefté, Otoniel, não é? Sansão, Jair, quem mais? Falamos de Débora? Eude, Sangá. Na verdade foram 12 ou 13 juízes. O povo pediu um rei. Veja que o povo ficou durante 40 anos sendo governados, ou 400 anos, 40 anos no deserto governado por Moisés e Josué a turma, 400 anos sendo governados por juízes. Quando eles pedem um rei, aí entra num período chamado, gente, Reino Unido. Porque quando eles pedem um rei, quem foi eleito como rei? Quem foi levantado como rei? Saul, bonito, formoso, né? E Saul governou sobre o povo de Deus durante 40 anos. Depois Saul desobedece a Deus. Deus escolhe então, segundo o coração dele, o rei Davi, que se tornou a marca até hoje ali em Israel. 40 anos o povo ficou então ali governado por Davi. Depois de Davi, o seu filho Salomão, que governou durante 40 anos. Então foram 120 anos. Depois de 400 anos, o povo liderado por juízes, 120 anos, o povo foi liderado pelos 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, Salomão se tornou um idólatra. Salomão, aquele que teve mulheres e concubinas. O filho dele, chamado Roboão, assumiu o lugar dele. E os amigos de Roboão, os anciãos vieram: olha o povo, o Roboão, o povo, o seu pai cobrou muitos impostos, foi muito pesado, alivia a carga do povo aí, Roboão. Olha, o povo está triste, Roboão, conquiste o povo, Roboão. Sabe o que Roboão fez? Deu ouvido aos coleguinhas de farras, de faculdade, aos coleguinhas lá dele, de farras, né? E aí chegou ao povo, o povo estava esfoliado, espoliado. Sabe o que Roboão disse? Que
o dedinho dele mindinho seria mais pesado do que a coxa do seu pai, e arrebentou com o povo. Aí apareceu um cara chamado Jeroboão, que deu um golpe de estado. Aí implodiu lá uma guerra civil. E surgiu contra Roboão. Aí o que aconteceu? Dividiu as 12 tribos, gente. 2 ficou ao sul e 10 ao norte. Ficou um reino dividido. Reino do sul ficou 2 tribos. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul teve 20 reis. 20 reis. 8 foram obedientes, foram fiéis. Josias, Ezequias e outros mais. O rei do norte teve 19 reis. Todos os 19 desobedientes. Entende? Aí quando foi no ano 722 a.C., a Assíria capital, a capital era Nínive, e invadiu o reino do norte, tomou a terra e mandou todo mundo embora. E foi nesse contexto aqui, olha, do ano 722, que apareceram os profetas. Por isso que você tem que entender que tem vários profetas. Não é verdade? Tem os maiores e menores, que falaram mais, falaram menos. Mas veja aqui o que aconteceu. No ano 722 a.C., então, eles foram nas 10 tribos do norte, essa Assíria, e eles vão no reino do sul. E aí os profetas se levantam. Os profetas se levantam e eles vão até o reino do sul, nas 2 tribos, e falam assim: negócio seguinte, Deus jogou duro lá, Deus detonou lá as tribos do norte, e a Síria entrou lá e espalhou todo mundo. Portanto, vocês tenham cuidado, vocês voltam-se para Deus, vocês tenham cuidado, porque Deus, o Deus justo, o Deus de Israel, ele vai ser duro com vocês também. O que aconteceu? No ano, então, 587, a Babilônia invade o reino do sul, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, destrói e domina as 2 tribos, Judá e Benjamim. É bom lembrar, meus irmãos, que na época Israel lutava contra os inimigos, fazendo como se fosse um triângulo assim. E na frente iam as 2 tribos, Benjamim e Judá, e gritando: ó Israel, vem Israel. Então eles gritavam o nome, e eles sabiam guerrear. Então veja bem aqui, Israel, no ano 587, foi invadida pela potência na época, né? E Babilônia levou o povo de Deus para o cativeiro, e ficou quanto tempo? 70 anos de cativeiro babilônico, 70 anos. Então veja bem, é interessante que a postura de expansão da Síria era o quê? Era invadir o lugar, ele invadia a terra, mandava o povo embora e assumia a liderança e assumia a terra. Já os babilônicos não. O babilônico tinha uma estratégia de guerra, de querer expansão. Eles pegaram o povo e levaram para lá. Inclusive, quando a gente abre aqui Jeremias 29 fala o seguinte: Deus falando com o povo dele: vocês vão plantar casas, plantar vinhas, vocês vão trabalhar lá, vocês vão casar, encontrar homens lá, encontrar mulheres e casarem lá, e vocês produzam lá. E aí, a Babilônia então, durante 70 anos o povo de Deus chegou lá. Aí cai a Babilônia, não é verdade? Cai a Babilônia, e aí entra o Império Persa. E é interessante que a estratégia de guerra dos persas era diferente. Enquanto a Síria queria só pegar e dominar a terra e espalhar o povo como fez com as tribos do norte, a Babilônia já pegou todo mundo e levou para a Babilônia lá, 70 anos. Já a Pérsia não, a Pérsia falou assim: não, vamos fazer o seguinte, deixa eles lá adorando o Deus deles, casando, construindo as casas, só que nós vamos cobrar deles impostos. Já viu isso? Vamos cobrar impostos. É assim que nós vamos fazer. Então a política dos persas, devolvem para o povo, deixa eles lá. E se não fosse isso, Jesus teria nascido aonde, hein, gente? Jesus não teria nascido em Belém. Aí surgem as personagens. Esté surge aonde? Na Pérsia. Aí Mordecai diz para ela: olha, Esté, foi este tempo que Deus te colocou aqui. E você sabe a história de Radassa, de Esté, como foi linda. Aí Deus usa Zorobabel
para reconstruir o quê? Zorobabel para reconstruir o templo, os muros, Neemias e Esdras refaz a aliança do povo. Depois deste tempo de exílio, que acabou tudo isso, aí nós vimos, e a sua Bíblia você pode ver que está com a folha branca, 400 anos de silêncio, até que este silêncio foi rompido, quando João Batista diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o desejado de todas as nações, acabou de pisar no solo da terra de Israel. Entendeu? Tem gente que pensa que o ser humano tem 6.000 anos, tudo. Ninguém sabe. E deixa para lá, nem vou discutir isso não. Ninguém sabe qual o período existiu Adão, Eva. Mas veja aqui, olha, dos patriarcas, estamos falando aqui, olha, até Cristo. Há quem diga que até Babel tem 2.000 anos. O êxodo do Egito, estamos aqui 1.400 anos antes de Cristo. Reino Unido por volta de 1.000 anos antes de Cristo. Então, até Abraão, para frente, 2.000 anos. Aí somando, então, alguns acreditam 6.000 anos da nossa era aí. Os profetas passaram a existir no ano 800 antes de Cristo. Por isso, queridos, rapidinho aqui, olha, existem os profetas pré-exílico, exílico e pós-exílico. Daniel era profeta exílico, Isaías pré-exílico. Outros profetas pós-exílico. Então tem profetas pré-exílico, exílico e pós-exílico. Rapidinho, falando da questão do contexto grego, Platão existiu 400 anos antes de Cristo. Então veja aqui, 587, a Babilônia leva o povo. E depois voltam, reconstrução do templo, os muros. Se você lembrar esse período, esses blocos, você vai entender melhor a Bíblia. E Números está onde aqui? Ó? Números está depois de Êxodo. Está contando a história do povo que ficou 40 anos no deserto. Se você estiver lendo Samuel, você está lendo, então, um período o quê? Um período do Reino Unido. Lembra do Reino Unido? Saul governou 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos, depois houve a divisão. Entendeu? Quando você for ler Josué aqui, ó, Josué está falando do povo na terra. Então veja bem, patriarcas, José no Egito, libertação, Moisés 40 anos no deserto, Juízes, Reino Unido, exílio, volta do exílio, silêncio, até chegar o desejado de todas as nações, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita dentro de um vaso de barro. Então isso aqui é a moldura da narrativa bíblica. Entende? Agora, o pastor, e os livros, profetas menores e maiores, foi esses profetas menores e maiores que profetizaram dentro desse contexto aqui da divisão das tribos do Reino do Norte, do Reino do Sul. Aí você precisa saber qual o profeta que profetizou para os reis do Reino do Norte, para os reis do Reino do Sul. Entende? Isso é para você ter uma compreensão melhor. Agora, nós iremos estudar, não é? E eu quero passar as perguntas também agora, mas nós iremos estudar sobre até a teologia bíblica, dada pelo nosso irmão reverendo Varley. E temos também outra introdução, mas eu quero fazer essa introdução do VT, mais exegética, porque nós teremos também a exegese, para que você compreenda. Mas isso nós pegamos aqui dentro de um apanhado literário. Compreendeu? Compreendeu? Outra coisa que eu quero falar com você que está estudando, que é seminarista, muitas vezes você aprende algo novo, né? É até uma explicação daquilo que você cria. E tem pastor, tem seminarista que chega na igreja e solta uma bomba, né? Por exemplo, eu falei com vocês aqui, a questão aqui em Gênesis, quando diz que os filhos dos homens tiveram relações com as filhas de Deus, que nasceram filhos gigantes.
Está falando aqui de anjos caídos que mantiveram relações sexuais com mulheres. Isso é perigoso. Mas tem muita gente que crê nisso. Aí você chega na escola dominical, você chega na igreja e solta isso para a igreja, sendo que o povo está ali para ouvir uma mensagem de consolo. Não estou dizendo que a gente deve isentar o povo de aprender isso. Mas muitas vezes tem até pastor, pregador, que lê um texto, um comentário, que empolga a sua alma, e ele até fala que foi Deus que revelou para ele. Perigoso demais. Então esse é o panorama, sabe? De Gênesis até aqui os profetas menores, Malaquias, para que você entenda como foi construído aqui. Aprenda essa questão, nós falamos aqui também da questão da cronologia. Então, 200 anos antes de Cristo, a gente pega daqui para lá, entendeu? Aqui, olha, 400 anos, 500 anos, 1400 anos, até ir para lá. A gente tem que entender essa questão aqui, não indo daqui para cá, ó, 2000 anos depois de Cristo. A gente vai entender sempre essa cronologia aqui, ó, da numeração. Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado. E dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada.